Convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Irmão, se você acompanha os noticiários, você vai ver que por aí afora a gente vive uma briga de poderes. Quem pode mais, quem é mais forte, e nós temos guerras sendo feitas e presidentes se colocando uns contra os outros, diversos poderes degladiando entre si, e poderes que são ativos sobre nós, inclusive. Por exemplo, quando alguém sanciona uma nova lei, nós temos que segui-la. Aquilo é imposto a nós. É um poder que se manifesta sobre nós. Agora, de todos os poderes do mundo, um dos mais fortes e mais temidos é o poder da morte. O poder da morte evidencia a nossa limitação, evidencia que nós não podemos tudo, que um dia nós vamos chegar àquele momento, a um fim, no qual nós não podemos fazer nada. Por isso ele gera tanto medo, por isso nós o tememos tanto. E nós vemos as pessoas tentando exercer um controle sobre o poder da morte, tentando ao menos adiar a morte. Eu conversava isso com um familiar mais cedo. A indústria da saúde nunca esteve tão forte. As pessoas querendo, de alguma maneira, encontrar mais longevidade, viver mais, adiar a morte, burlar, de alguma maneira, o poder dela. E a pergunta que eu te faço é: existe algum poder maior do que esse? Existe algum poder maior do que o poder da morte? Ou algum poder capaz de vencê-lo? E a resposta bíblica é que sim, existe. E o nosso texto de hoje, em Efésios 1, é um texto no qual Paulo ora exatamente para que nós entendamos esse poder, conheçamos esse poder. Isso é o que nós vamos fazer hoje, buscar entender o poder, que é maior e mais forte do que o poder da morte. Convido você a ler comigo, Efésios 1. Nós vamos ler dos versículos 15 ao versículo 23, que vai dizer assim, Efésios 1, do 15 ao 23. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Vamos orar, irmãos, pedir a direção de Deus para essa noite? Nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque temos a Tua revelação diante de nós, porque podemos, Senhor, ouvir a Tua voz, falando conosco nas Sagradas Escrituras. Nós pedimos que o Senhor se revele ainda mais aos corações de cada um de nós reunidos aqui nessa noite. Que o Senhor abra os nossos ouvidos e, como o nosso texto diz, ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos conhecer a Ti, para que possamos conhecer as verdades do Teu reino. Assim nós choramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos diante de mais uma oração de Paulo. Se você já leu as cartas, você vai ver que as orações eram comuns na vida do apóstolo Paulo. Pensando só nas cartas que ele escreveu para igrejas, apenas a de Gálatas não contém uma oração. Em todas as outras ele fala sobre orar por aquela igreja.
Na carta aos Efésios, por exemplo, que é a que nós lemos, Paulo tem duas orações. Fala por duas vezes sobre as orações que ele faz por essa igreja. E as orações de Paulo não eram orações superficiais, não eram orações rasas, como às vezes nós fazemos. Senhor, abençoe fulano, ciclano, abençoe Beltrano, em nome de Jesus, amém. Não, a oração de Paulo era uma oração profunda, uma oração com conteúdo, uma oração bíblica, teológica. Era uma oração com sentido bíblico. E por isso, todas essas orações nos ensinam verdades preciosas a respeito do reino de Deus. Quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso em Roma. E de Roma ele recebia notícias das igrejas. Recebia notícias sobre a igreja de Éfeso, inclusive. E de todas as notícias que Paulo recebia na prisão, era só uma a preocupação dele: saber se aqueles irmãos estavam crescendo na fé, saber se eles estavam sendo fortalecidos no Senhor. Olha os destaques que Paulo faz no versículo 15, quando ele fala sobre aquilo que ele escuta dos Efésios. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito do quê? Da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Paulo não destaca aqui coisas materiais, coisas terrenas. Ele não fala aqui sabendo que vocês estão enriquecendo, sabendo que vocês estão conquistando novos bens, sabendo que Maria casou, ou que João conseguiu um carro novo. Não, ele destaca aqui coisas espirituais, sabendo a respeito da fé que vocês têm e do amor que vocês têm uns pelos outros. Essa era a grande preocupação de Paulo. Isso é o que saltava aos seus olhos e estava no seu coração. E por isso que ele sempre orava, agradecendo pelas igrejas e pedindo que Deus os fizesse avançar nesse crescimento espiritual. É isso que ele diz no versículo 16. Ele ora continuamente por aquela igreja. Isso mostra para nós, irmãos, que as coisas espirituais são as coisas essenciais. A nossa vida com Deus é o que nós temos de mais importante. É o que nós vivemos de mais importante. E por isso, quando nós olhamos para aquilo que nós valorizamos, precisamos levar isso em conta. Eu valorizo a minha vida com Deus. Eu valorizo o meu crescimento na fé, o meu crescimento espiritual. Pense nas suas orações, por exemplo. As suas orações incluem o seu crescimento na fé, incluem o seu desenvolvimento, o seu amadurecimento diante de Deus. Ou a gente ora apenas por coisas desse mundo e dessa vida. Precisamos valorizar o nosso crescimento na fé. Mas como esse crescimento na fé acontece? Como nós avançamos diante do Senhor? Bom, a oração de Paulo vai lançar luz para nós sobre isso. O versículo 17 vai dizer assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Isso é crescer na fé. Crescer na fé é crescer em conhecer a Deus, no pleno conhecimento dele. Agora, para pensar. Os efésios já conheciam a Deus, não é verdade? Versículo 15, Paulo acabou de dizer que escutou falar da fé que eles têm no Senhor Jesus. Eles conhecem a Deus. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que ele ora para que os efésios avancem no pleno conhecimento da fé. Esse pleno conhecimento da fé pode ser entendido de duas maneiras. Uma delas é um conhecimento progressivo de Deus. Que eles continuem conhecendo e continuem aprendendo sobre Deus. Irmãos, nós nunca sabemos de Deus tanto quanto nós podemos saber. Deus sempre vai ter mais a ser conhecido. O mesmo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12, vai dizer que hoje, quando nós olhamos para Deus, nós vemos como num espelho na qual a gente não consegue ver com clareza. Não um espelho moderno, mas o espelho daquela época, onde você não consegue ver com clareza. Mas ele diz, haverá um dia em que eu o verei face a face. Hoje eu não o conheço por completo, mas um dia eu o conhecerei como sou conhecido. Por isso Oséias vai dizer em Oséias 6,3 que nós devemos conhecer e continuar em conhecer e crescer em conhecer ao Senhor. Irmãos, o crente deseja aprender cada vez mais sobre Deus.
o conhecimento progressivo de Deus. Mas essa expressão aqui do versículo 17, o pleno conhecimento de Deus, pode ser entendido também como um conhecimento pessoal de Deus, um conhecimento experiencial, ou seja, um conhecimento que vai além do teórico, do intelectual, do saber intelectualmente, mas de fato viver com Deus, ter experiências com Deus. Por isso no versículo 18, ele ora para que Deus ilumine os olhos do coração deles. Paulo está dizendo, vocês devem conhecer a Deus no coração, não apenas intelectualmente, mas conhecer a Deus com tua vida por completo, como um todo. Viver Deus de maneira pessoal. Irmãos, existem pessoas que sabem muito sobre Deus, mas que vivem pouco com Deus. Esse conhecimento que tem sobre Deus não se manifesta na vida prática, na experiência pessoal que ela tem com Deus. Imagina um momento de sofrimento, por exemplo. Aquela pessoa que conhece tanto sobre Deus se desespera sem nem lembrar de buscar ao Senhor, sem nem lembrar de ir até ao Senhor, buscando o poder dele, porque aquele conhecimento é um conhecimento apenas teórico. Paulo está dizendo, vocês precisam conhecer a Deus plenamente. O conhecimento de Deus não pode ser limitado à sua razão apenas, precisa ser experiencial. Você deve conhecer ao Senhor com todo o seu ser, um pleno conhecimento de Deus. Essa era a oração de Paulo pelos Efésios. E Paulo esperava que, ao crescer na fé, no conhecimento de Deus, eles se apropriassem de verdades espirituais. Quais seriam essas verdades? Paulo vai falar sobre a esperança da eternidade. Ele diz no versículo 18, acompanha aí na sua Bíblia ou no Bem-vindo ao Culto, capítulo 1, versículo 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmão, se você cresce no conhecimento de Deus, a sua esperança é renovada nele. A sua esperança é avivada no Senhor. E que esperança? Esperança de que ele vai te fazer triunfar nesse mundo? Não. A esperança na eternidade. A esperança na glória celestial. E para nós, cristãos, isso é tudo. Se dizemos isso para alguém que não tem a Cristo, a pessoa vai dizer, mas isso não é tão importante. Eu queria mesmo crescer na carreira, crescer na vida, conquistar grandes coisas. Mas o crente, quando pensa na eternidade, tem na glória celestial todo o tesouro que ele possa possuir. Jesus diz isso, não ajuntem tesouros nessa terra, ajuntem tesouros nos céus, porque lá a praga não corrói, a traça não corrói, o ladrão não rouba. O nosso tesouro, irmãos, está nos céus. E quando nós nos aproximamos de Deus e conhecemos a Deus, a nossa esperança na eternidade é renovada. E essa esperança nos aviva, essa esperança nos motiva, nos encoraja a seguir em frente, a continuar buscando a face do Senhor, a continuar avançando diante do nosso Deus, traz um novo ânimo, um novo vigor espiritual. Mas uma segunda coisa que Paulo queria que os efésios conhecessem era a grandeza do poder de Deus. E esse é o ponto central da nossa pregação hoje. No versículo 19 ele vai dizer, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A grandeza do poder de Deus. Irmãos, o nosso Deus é soberano. Como dizia o hino antigo, ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é glorioso, é grandioso, é soberano, é majestoso sobre tudo. Ele, de fato, reina. Mas você já notou que, às vezes, a gente vive como se Deus fosse um personagem secundário na nossa vida? Nós vivemos como se nós fôssemos o protagonista, os protagonistas das nossas histórias, e ouvimos isso por aí afora, seja o protagonista da sua própria história. E nós queremos ser o centro, nós queremos estar em evidência, e diversas outras pessoas são consideradas importantes para nós. E Deus é um personagem que aparece às vezes. Ali aos domingos ele ganha um destaque, mas no cotidiano a gente não dá tanto valor. Quantas vezes nós vivemos assim e conhecemos pessoas que vivem assim?
Tem a Deus como um personagem secundário na vida, e não como o soberano de fato, o rei de fato, sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano. Não podemos dar a Deus um papel secundário, porque o poder de Deus, irmãos, é tudo em nós. Esse Deus que é glorioso, grandioso, opera nas nossas vidas em todo tempo, nas menores coisas e nas maiores coisas. Não só nos milagres extraordinários que nós contamos e testemunhamos, ele age também nos detalhes. A cada momento, a cada instante, Deus está agindo com o poder dele na sua vida. Deus está operando mesmo quando você não nota, mesmo quando você não percebe. O poder de Deus é tudo em nós. E veja, nós não podemos fazer nada de bom, verdadeiramente bom, sem que esse poder atue nas nossas vidas. Sem que o poder de Deus nos permita, nos leve a fazer aquele ato de bondade. O texto vai dizer que nós não podemos nem crer se o poder de Deus não operar em nós. Nem mesmo crer nele. Você notou isso? Versículo 19, olha como ele diz aí. Vamos ler mais uma vez. Nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nós cremos segundo o poder de Deus, porque o poder de Deus operou em nós. Mais à frente, lá no capítulo 2, vai ter uma discussão, no capítulo 2, versículo 8, versículo bem conhecido que vai dizer: a salvação é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E algumas pessoas ficam discutindo, o que não vem de nós? Será que é a graça? Será que é a fé? Será que é a salvação? E o que Efésios vai mostrar para nós, irmãos, é que nada vem de nós. Tudo que nós temos, tudo que nós vivemos, inclusive o crer, vem de Deus. Nós cremos porque o poder de Deus agiu em nós. E não somente o crer só é possível pelo poder de Deus, como também o conhecer a Ele e o crescer na fé. Não fosse assim, não faria sentido a oração de Paulo. Quando ele diz: eu peço a Deus que ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês o conheçam plenamente, que Ele os faça conhecê-lo. Se nós conhecemos a Deus, irmãos, se você conhece a Deus e o que você conhece de Deus, só é possível porque Deus se revelou a você. Porque um dia Deus iluminou os olhos do seu coração. O poder dele se manifestou na sua vida, fazendo com que você enxergasse a beleza, a grandeza, a supremacia do poder de Deus. Esse é o poder que opera sobre nós, nas grandes coisas, nas pequenas coisas, na nossa fé, e até mesmo no conhecer a Ele. Em tudo isso, o poder de Deus está agindo nas nossas vidas. O poder de Deus está agindo até mesmo nos momentos mais difíceis. E nós dependemos desse poder até mesmo nos momentos mais difíceis. Na oração, o pastor falou aqui sobre o desânimo. No momento do desânimo, do que nós precisamos? Precisamos de mais força de vontade ou de estratégias melhores? Irmãos, nós precisamos do poder de Deus. E buscar o poder de Deus nas orações, no devocional, na leitura da palavra, buscar esse poder. E veja, não é a nossa disciplina em fazer que vai nos tirar do desânimo, mas é Deus agindo em nós por meio das disciplinas espirituais, por meio do nosso caminhar com Ele, do nosso andar com Ele. É essa força, é esse poder que nos livra do momento de desânimo. Pense nos momentos de tentações, quando o pecado te visita, quando a tentação chega até você. O que faz com que você possa vencer a tentação? Será que é a sua própria força? Você já tentou lutar contra um pecado com as suas próprias forças e se deu conta de que aquilo não foi suficiente? De fato é assim. Por quê? Porque nós dependemos não das nossas forças, mas do poder de Deus. É o poder de Deus quem atua sobre nós, do começo ao fim da nossa vida com Ele, do crer até o consumar, até a glorificação. O poder de Deus está agindo em tudo, em todo o tempo. E é esse poder, só esse poder, que pode, de fato, fazer com que mortos espirituais sejam libertos da sua condição de morte para uma condição de vida,
Paulo vai dizer isso no começo do capítulo 2. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esse poder glorioso é o poder capaz de te dar vida. E esse poder de fato é glorioso, de fato é grandioso. Veja quantas palavras ele usa no versículo 19 para destacar isso. Vamos mais uma vez ao versículo 19. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Supremo poder, grande poder, poder eficaz, poder forte. Esse é o poder de Deus. E esse poder, irmãos, não é um poder abstrato. Esse poder tem nome. E esse poder é manifestado no Cristo ressurreto. Você quer conhecer o poder de Deus? Você quer entender o poder de Deus? Olhe para Cristo ressuscitado. Olhe para o sepulcro vazio, para a cruz vazia. Olhe para Cristo. É isso que nós fazemos hoje, no feriado, na festa de Páscoa. Olhamos para o túmulo vazio, olhamos para a cruz vazia e celebramos o poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nos alegramos no poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e é olhando para Ele que nós entendemos esse mesmo poder que age sobre nós. É isso que nós fazemos hoje. É isso que nós devemos fazer sempre. É isso que Paulo fez na oração dele, na carta dele aos Efésios. Por isso ele vai continuar dizendo assim no versículo 20. Ele, Deus, exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. O poder que atua nos crentes, ele falou no versículo 19, o poder que atua em nós, os que cremos, é o mesmo poder que um dia atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. A maior manifestação desse poder aconteceu ali, naquele túmulo, na hora da ressurreição, trazendo Cristo dos mortos para a vida. E ele só atua em nós hoje por causa da ressurreição, porque um dia Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa ressurreição, irmãos, é uma verdade fundamental da nossa fé. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 15. Se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, se não leva em conta a ressurreição dos mortos, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. E ele afirma, Cristo de fato ressuscitou dos mortos, 1 Coríntios 15, 14 e 19. Essa é a verdade central, a festa central da fé cristã. Por isso eu comentei domingo passado. Nós temos vários momentos de celebração, nós celebramos o Natal, celebramos tantas outras festas, mas a Páscoa é a festa central da fé cristã. É a festa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a grande verdade que dá sentido à nossa fé. A ressurreição é a grande verdade que dá sentido à nossa fé. E é por isso, irmãos, que desde o começo da igreja, o diabo atacou essa verdade com todas as forças, levantando mentiras, argumentos contra a ressurreição de Cristo. Você vai ver ainda ali nos evangelhos aquele discurso que começou entre os judeus do corpo ter sido roubado. Lá em Mateus 28, do 12 ao 15, nós lemos os judeus ouvindo falar que Cristo não estava mais ali no túmulo, então eles criam uma história e dão dinheiro para os soldados afirmarem essa história, que os discípulos foram ali e roubaram o corpo de Cristo. Claro, os soldados seriam acusados de negligência, então os judeus disseram, não, a gente defende vocês, fiquem tranquilos. E desde ali, essa história do corpo ter sido roubado se difundiu entre os judeus e talvez até hoje entre alguns. Outros costumam dizer que os discípulos, na verdade, estavam tão traumatizados com a cruz que eles tiveram alucinações, que Cristo ainda estaria vivo, eles tiveram sonhos, então eles estavam alucinados ali, mas Cristo não apareceu de verdade para eles. Existem alguns ainda que vão dizer que quando a Bíblia fala de ressurreição, ela está falando sobre algo simbólico, a ressurreição no coração. Jesus tem que ressuscitar no seu coração, e ele ressuscitou no coração dos discípulos. E todos esses argumentos, irmãos, eles são baseados numa ideia que descarta o sobrenatural, descarta milagres, descarta a verdade de que Deus opera o sobrenatural e operou sobrenaturalmente sobre Cristo. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que para os discípulos
a ressurreição era um fato histórico e literal. Ela de fato aconteceu. 1 Coríntios 15, 20 vai falar isso, Atos 2, 32, Pedro vai falar sobre isso. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nós temos diversas evidências da ressurreição. Diversas evidências sobre ela. A primeira evidência é o túmulo vazio. Apesar da grande pedra que estava diante dele, apesar dos soldados guardando aquele túmulo, o túmulo está vazio, o corpo não está lá. Cristo, de fato, não está ali. Uma segunda evidência, eu comentei também no começo do mês passado, não sei se você vai lembrar, aqui no domingo pela manhã, no culto do Dia das Mulheres, nós vemos nos evangelhos que as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição, as primeiras que viram Cristo ressurreto. E por que isso é uma evidência da ressurreição? Porque naquela época, o discurso das mulheres não tinha credibilidade. Se essa história fosse uma história inventada, ninguém jamais colocaria mulheres como testemunhas iniciais da ressurreição. Mas tê-las ali mostra que não foi uma história inventada, que de fato aconteceu. Outras evidências aparecem para nós vemos relatos variados da ressurreição, nenhum deles se contradiz. Os discípulos que antes estavam assustados, depois começaram a pregar com coragem. Lembra de Pedro, que chegou a negar Jesus 3 vezes, amedrontado, e os discípulos ficaram ali amedrontados depois da crucificação, mas nós vamos para Atos 2 e o que nós vemos? Os discípulos se levantando e pregando corajosamente, porque de fato algo aconteceu, algo grandioso aconteceu. E ainda uma evidência é o martírio desses mesmos apóstolos. Eles foram à morte por tortura, por não negar essa verdade. Pedro diz isso, eu não posso deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. De fato, nós vimos o Cristo ressurreto. E por isso eles deram a vida por essa verdade, por terem visto o Cristo ressurreto. Fosse essa uma história criada, inventada, combinada por eles, ninguém chegaria tão longe assim. A conclusão que nós chegamos, irmãos, é essa. Jesus, de fato, ressuscitou dentre os mortos. Jesus, de fato, ressuscitou dentre os mortos. E o versículo 20 afirma isso para nós. É o que Paulo está dizendo. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Jesus esteve morto, mas ele vive. Jesus reina soberanamente. Aquele que esteve morto ressuscitou pelo grandioso poder de Deus. O túmulo está vazio. A morte foi vencida. A morte não pôde prender ou reter Jesus, porque o poder grandioso de Deus o reviveu, o fez ressurgir dos mortos, o fez se erguer novamente. O nosso Cristo, o nosso Senhor, vive e reina soberanamente sobre nós, reina soberanamente sobre o seu povo. O sacrifício foi aceito. E é por isso, irmãos, que podemos pensar que qualquer ressurreição já seria uma grande manifestação de poder. Se qualquer pessoa que você conhece morresse e ressuscitasse, isso seria algo glorioso, grandioso. Você estaria contando para outras pessoas no dia seguinte o milagre, testemunhando disso, certamente para alguém, esse milagre da ressurreição. Mas a ressurreição de Cristo é uma manifestação de poder ainda maior, um milagre ainda maior. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo não foi como a ressurreição de Lázaro. Foi diferente. Na ressurreição de Cristo, o sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado estava sendo aceito pelo Pai. O Pai estava confirmando, afirmando: eu aceito o sacrifício do Cordeiro. Eu aceito a morte dele pelos pecados da humanidade, dos seus. Deus traz Cristo dentre os mortos, aceitando aquilo que foi pago na cruz. E ali a justiça de Cristo foi transferida a todo aquele que crê nele, foi transferida ao seu povo. E ainda, nessa ressurreição, Cristo não recebeu um corpo como o meu e o seu. Cristo recebeu um corpo humano, sim, mas um corpo glorificado, um corpo novo, um corpo incorruptível e imortal, que jamais passaria pela morte novamente.
Por isso, Paulo vai dizer lá em Colossenses 1,18 que ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro dessa nova criação. Disso que iniciou ali, o tempo vindouro que nós vamos ver no nosso texto, começa ali. Cristo é o primeiro, o primogênito dentre os mortos. Ele morre, então, ele vai à cruz, e essa morte, que o leva à ressurreição, tem o propósito, a sua glorificação. Cristo foi glorificado. E é por isso que o nosso texto avança numa sequência, falando sobre a glorificação de Cristo. Olha aí no versículo 20 ainda, quando ele diz: ele ressuscitou dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. O que aconteceu com Cristo ressuscitado, irmãos? Ele ficou andando por aí, está por aí até hoje? Não. Ele passou 40 dias com os discípulos e então ele subiu aos céus. E ao subir aos céus, ele foi recebido e se assentou à direita de Deus. Assentar-se à direita era uma expressão que mostrava poder. Ele recebeu poder para governar diante de Deus. E ao ser exaltado, ele foi colocado como rei sobre tudo, sobre todas as coisas. Cada aspecto da criação está debaixo do poder de Deus. Não existe 1 centímetro da criação, dizia já um autor, em que Cristo não possa dizer: é meu. Tudo pertence a Ele. Todo poder pertence a Ele e Ele governa sobre tudo. Paulo destaca isso. E isso era, de fato, especial para os efésios, porque Éfeso era uma cidade profundamente idólatra. Talvez você lembre lá de Atos 19, um tumulto que aconteceu naquela cidade quando Paulo pregou ali pela primeira vez, porque eles não aceitariam alguém pregando contra a deusa que eles adoravam, a Diana dos Efésios, que era reconhecida como rainha do céu. E Paulo está dizendo: existe um poder superior ao poder da Diana dos Efésios. Existe um poder superior ao poder de César. Um poder que está acima a qualquer outro poder desse mundo. E esse é o poder do Cristo ressurreto. O poder que está acima do diabo, dos demônios. E ele vai dizer no versículo 21, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. O poder de Cristo é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Cristo é superior a todas as coisas. Hoje os homens ainda seguem lutando por poder, lutando por influência, quem vai ter mais territórios ou dominar mais pontos importantes no mundo. Nós vemos isso na política, nas guerras. Mas o versículo 22 diz para nós, afirma para nós que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de nenhum outro, debaixo dos pés de Cristo. Cristo é aquele que domina sobre tudo. E nós, que fazemos parte do povo de Deus, temos ainda nesse versículo uma verdade gloriosa, que precisa ser agarrada e presa em nossos corações com alegria. O versículo vai continuar dizendo que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Esse Cristo glorioso, ressurreto, que foi posto acima de tudo, ele foi dado a nós. Ele foi dado à igreja. Isso mostra para nós, isso quer dizer para nós, que Cristo governa sobre tudo, mas ele governa sobre tudo para o bem da igreja. Nós, o povo de Deus, fomos unidos a esse Cristo, ao Cristo glorioso, majestoso e ressurreto. Fomos aliançados com ele. Assim como num casamento, o noivo é dado à noiva, a noiva é dada ao noivo, Cristo foi dado a nós. Estamos aliançados com ele. E agora nós temos a certeza de que ele cuida de nós. Deus cuida de nós. O nosso Senhor cuida da igreja, cuida do seu povo. Ele governa sobre tudo para o nosso bem. Todas as coisas acontecem
para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo também vai dizer isso lá na carta aos Romanos, capítulo 8. Todas as coisas concorrem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Cristo governa tudo para o bem da igreja. Ele comunica todas as coisas. Por meio da igreja, ele transforma vidas. Por meio da igreja, ele salva pecadores. Por meio de nós, ele faz com que aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados venham para uma novidade de vida e possam caminhar com Cristo, possam caminhar com Ele, viver em unidade na fé, possam estar integrados a esse corpo do Cristo glorioso, que é a igreja. Nós temos essa verdade, irmãos, como um tesouro para nós. Estamos unidos a Cristo. Cristo venceu e nós fomos unidos a Ele. E essa é a certeza da nossa vitória. O Cristo que venceu é o Cristo da igreja. É o Cristo que opera na sua e na minha vida. E na vida de todo aquele que crê nele. De todo aquele que deposita nele a sua fé. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça. Paulo vai terminar dizendo isso no versículo 23. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E a presença de Cristo, que enche todas as coisas, está refletida e manifestada na igreja, entre nós, operando por meio de nós, operando salvação e esperança, operando todas as coisas que nós vimos lá no versículo 18 e 19. A esperança da eternidade. Cristo opera isso em nosso meio. A herança da nossa vocação nos santos. Cristo opera isso em nosso meio. O supremo poder de Deus é operado no meio da igreja. Manifestado de todas as formas no meio da igreja. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas, inclusive aquelas coisas que nós consideramos ruins. Inclusive sofrimentos, cooperam para o nosso bem. Ainda que nós não entendamos, inclusive crises, até mesmo crises de desânimo, se pertencemos a Cristo, elas cooperam para o nosso bem, ainda que nós não entendamos. Porque Cristo é quem nos governa, Cristo é quem cuida de nós. E como aquele que cuida de nós, como bom pastor, ele não deixará com que nenhuma das suas ovelhas se perca. Ele permanecerá cuidando de nós. Ele permanecerá agindo em nós e na igreja para o nosso bem e para a sua glória. Então, se você, meu irmão, não está aliançado a Cristo, talvez essa seja a sua situação, talvez você ainda não esteja unido a Cristo e à igreja, saiba que existem incontáveis bênçãos espirituais reservadas para aqueles que pertencem a Ele. Existem incontáveis bênçãos reservadas para aqueles que estão aliançados com Cristo. Em Romanos 6,4, Paulo vai dizer que os que pertencem a Cristo foram sepultados com Ele no batismo, tomando parte na sua morte, e foram ressuscitados com Ele, tomando parte na sua ressurreição. Para quê? Para que vivamos em novidade de vida. Se você está distante de Cristo, saiba, existe uma novidade de vida para aqueles que andam com Ele. Existem tesouros espirituais e bênçãos espirituais para aqueles que andam com o Senhor. Portanto, una-se a Cristo, apegue-se a Cristo, para que o poder que atuou nele na ressurreição dos mortos te faça viver em novidade de vida. Opere também sobre você. E para você que já está unido a Cristo, esse dia, domingo de Páscoa, é um dia de celebrar. Nós anunciamos que aquele que morreu, aquele que entregou o seu corpo na cruz, aquele que verteu o seu sangue na cruz, não permaneceu na morte. Aquele Cristo que morreu, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. A morte foi vencida por ele. Deus o ressuscitou dos mortos e o fez assentar à sua direita nos céus. Paulo diz isso em 1 Coríntios 11, versículo 26. Toda vez que nós comemos do pão e bebemos do cálice,
Nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Percebe as duas verdades nesse texto? Anunciamos que Cristo morreu, mas anunciamos que Cristo voltará. Como que o Cristo que morreu voltará? Porque um dia Deus o ressuscitou dos mortos e ele reina soberanamente sobre nós. É isso que a ceia anuncia. A cada mês em que nós nos unimos para ceiar juntos, nós dizemos, como igreja, o Cristo que morreu vive e um dia voltará. Essa é a verdade que nos sustenta, essa é a verdade que nos motiva e nos encoraja. Então, o meu desejo hoje, irmão, é que essa verdade sustente a sua esperança. Que essa verdade e que esse poder, de fato, sustente a sua fé.